Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Augusto Cury. Hoje, 15 de outubro, dia de comemorar o professor, o dia do nosso querido e amável professor. Mesmo que nós saibamos que possivelmente seja uma das poucas profissões em que se mais comemoram, mesmo que nós saibamos que seja profissional que talvez menos comemore por ser quem é, não pela sua escolha, que é louvável, mas pela forma como a sociedade vem tratando este profissional. Falando apenas de Brasil, a nossa realidade brasileira. Recentemente, a pesquisa internacional de ensino-aprendizagem, chamada de TALIS 2024, que planteou essa informação em 2025, citou que 21% do tempo do professor, da aula, é usado para organizar a disciplina em classe. Ou seja, basicamente, se nós formos analisar o todo, 1/5 da aula é usada para organização de salas e organização de disciplina dos alunos. Se formos analisar de uma maneira mais diferenciada, a cada 5 aulas, uma é usada para o professor organizar a disciplina. Provavelmente alguns já estão pensando, eu gaste talvez um pouco mais. Dados da Unifesp, recentemente também divulgados, apontam que aproximadamente 1/3, 1 a cada 3 professores, sofrem de problemas de burnout ou problemas parecidos, devido ao cansaço mental da sua profissão. Dados também recentemente publicados pelo INEP apontam que daqui 16 anos nós vamos precisar de aproximadamente 250 mil profissionais da educação no Brasil. Precisar, ou seja, faltará, porque já está faltando hoje. Dados também do Instituto Semesp apontam que quase 80% dos professores já pensaram em desistir da carreira. Todos esses dados trazidos refletem um pouco do que a nossa realidade traz na visão do professorado. Então hoje, querido professor, talvez você ganhe um prêmio, um abraço, um carinho, um certificado, uma mensagem ou um chocolate. Mas o que você deve ganhar mesmo é o reconhecimento da sua ação. É o reconhecimento de uma escolha que você fez no passado, como eu também fiz, de seguir essa profissão tão maravilhosa, que mesmo sabendo que ela não é reconhecida no meio social, traz para as pessoas grandiosas diferenças. O professor é aquela profissão que sempre existem mensagens da sua importância, da sua relevância. Mas uma coisa é eu falar que você é importante, outra é eu comportar-me de maneira pela qual você realmente seja importante. E muitas vezes você sente que através de todos esses dados estatísticos e tudo que você vive no seu contexto de sala de aula, desde a alfabetização até o ensino universitário, você sinta o básico que todos os professores, em sua grande maioria, possivelmente, sentem. Uma necessidade tremenda de ser um pouco mais reconhecido. Inicialmente, a sociedade brasileira aprendeu a desrespeitar a imagem do professor. Existem muitas histórias de antigamente em que o professor detinha um poder muito grande, etc, etc, etc.
e diversas metodologias são feitas para que a imagem do professor tenha uma retribuição de poder, etc, etc, etc. A questão é que, quando nós tratamos do respeito à profissão, não estamos dizendo apenas pelo valor salarial, que isso eu nem preciso tocar no assunto, mas o reconhecimento em relação à sua atividade, o respeito enquanto pessoa. O que nos deixa mais triste e talvez inconsolados seria de que a sociedade, especialmente a juventude atual, gerações Z e Alpha, que ainda estão tomando os lugares das carteiras na escola, é uma geração que foi formada por um triunfo de que eu não preciso respeitar tanto a imagem do professor, independentemente de quem seja. Ah, o meu professor sabe muito. Que bom, então aproveite, você terá grande conhecimento. Ah, meu professor não sabe nada, então estude por conta própria. E se você estiver numa rede privada, cobre dele. Se estiver numa rede pública, cobre ainda mais daquelas pessoas que colocaram esse profissional por ali. Cobrar do professor é simplesmente fazer com que ele, como um grande profissional, ela, como uma profissional preparada, te ensine conteúdo que ele em tese, que ela em tese, domina. As pressões são um pouco diferentes quando nós envolvemos problemas como aqueles dados que eu comentei no começo do vídeo. As pressões se refletem em relação ao que a sociedade imagina que o professor seja. Quando eu digo que a sociedade aprendeu a desrespeitar o professor, também aprendeu a desrespeitar outras profissões, porque criam hierarquias inexistentes de que só o salário bom é que é respeitado e que só quem ganha bem tem sucesso. Não é assim que funcionam as coisas no nosso projeto de vida. Mas a sociedade hoje aprendeu que eu preciso ser e mostrar-me que eu tenho sucesso, que eu tenho valor e que o único valor social que existe é o valor salarial. Não é o reconhecimento do próprio conhecimento. Obviamente que conhecimento e salário têm proximidades, mas não significa que um grande conhecimento necessariamente tem que produzir bons salários. Mas significa que todo profissional de educação deve receber reconhecimento, porque trabalha com uma área dificílima, que exige conhecimento e exige produções, exige-se pressões em relação às atividades que se faz no dia a dia. Portanto, a sociedade brasileira aprendeu a desrespeitar a imagem do professor porque não reconhece que é uma pessoa de conhecimentos. Não reconhece que é alguém que não usa apenas da hora-aula como trabalho, mas também realiza um grande trabalho dentro de casa, realiza um grande trabalho estudando por fora, realiza um grande trabalho não sendo apenas professor, mas sendo mãe, sendo pai, psicólogo e às vezes até um grande religioso, para ouvir aquilo que os alunos tendem a se falar. Sem contar da grande violência que vem sofrendo em diversas outras escolas por aí, realizando um trabalho perigosíssimo, realizando uma atividade sem sentido, que ninguém olha para nós. Tristemente, nós temos que nos acostumar com isso. E não é somente a substituição da tecnologia que vai fazer com que o professor sofra. Porque o meu professor não sabe nada. Apenas o vídeo de 15 segundos que não tem profundidade nenhuma é que sabe. Não é a substituição pela tecnologia. É a solidão que os professores hoje sentem. É a pressão, não a pressão de conhecimentos, não a pressão dos alunos em querer produzir mais, a pressão de querer ensinar de diversas formas. É a pressão do trabalho. É a pressão do professor ter a necessidade de fazer um trabalho que não necessita, que no fim será formulado por grandes papéis, acumulados em um porão, sabe-se lá onde, e que ninguém lerá qualquer tipo de relatório. É a pressão de realizar tarefas que não foram preparados para tal durante o seu processo universitário e que dificilmente serão preparados para o futuro. É a necessidade de mudança intensa. Por que o professor deve mudar intensamente? Por que os professores de 60, 70 anos são velhos demais para lecionar?
Por que os professores de 20 são novos demais para lecionar? Qual é o nível necessário para ser professor? É preciso ter idade? É preciso ter um conhecimento específico? É preciso ter alguma garantia relacionada a exigências sem sentidos? Não. O professor não será substituído pela tecnologia. Até porque a tecnologia não tem, às vezes, a capacidade de ensinar de maneiras diferentes um mesmo conhecimento e a produzir criativamente ideias, estimular conceitos, definir valores que são produzidos no convívio das pessoas. A tecnologia pode ser boa para a realização de pesquisas rápidas, mas são frias. Nós não lidamos com máquinas, nós não lidamos com dados, lidamos com pessoas que têm vontade de conhecer. Professor é uma das profissões que mais vem sofrendo violências nos seus campos de trabalho. E é claro, a violência no Brasil é muito alta, a violência no Brasil é muito forte, e isso é um ponto negativíssimo do nosso país. E a violência não é apenas contra o professor, mas especialmente contra ele. E não falamos apenas de violência física, que infelizmente é uma grande realidade em muitas escolas, o que é horroroso para nosso processo cultural. Nós também sofremos diversos tipos de violência, violência moral, violência da grande ignorância que a sociedade vem se transformando em não reconhecer que o trabalho é feito através da produção de conhecimentos e que muitas vezes nós nos tornamos vítimas de uma sociedade que não consegue enxergar grande parte dos nossos trabalhos. Cometemos erros? É óbvio, somos seres humanos. As perfeições estão ligadas apenas às divindades. A violência contra os professores é um retrato de uma sociedade que se esqueceu dos seus processos de educação, que se esqueceu de que talvez nós sejamos a 10ª economia do mundo, mas não somos a 10ª educação do planeta. O que é curioso pensar que em todo esse processo há alguém que tenta ensinar, mas dificilmente alguém tem vontade em aprender. Portanto, caríssimo e colega professor, professora, comemore o seu dia. Comemore reconhecendo a sua própria conquista. Comemore reconhecendo o seu próprio valor. Comemore valorizando aquilo que você faz. E seja feliz fazendo o que você faz. E não espere muito que as pessoas te agradeçam por isso. O grande valor das coisas, do trabalho, em primeiro lugar, está em nós. Quando você reconhece as suas atividades, quando você chega em casa e com todas as dificuldades ainda tem animação para fazer uma prova, um projeto, etc. Isso sim é interessante. Não espere que a sociedade valorize a sua pessoa e apenas mande uma fotografia compartilhada nas redes sociais de que hoje é o seu dia e que você é importante. Seja importante para você. Seja importante para as pessoas ao seu redor. Mais vale um aluno no futuro dizer que conseguiu algo por causa de você do que qualquer outro reconhecimento em uma sociedade que esqueceu que o nosso valor está, muitas vezes, à frente de outros que não têm tanta utilidade. Comemore. Esse dia pode ser seu, mas, acima de tudo, está na sua felicidade, está na sua comemoração. Serenidade para esvaziar-se e aprender com as pessoas, porque nós aprendemos muito mais do que ensinamos. Comemore o seu dia. Comemore com você e com as pessoas que realmente sabem do seu valor. Muitas vezes, a falta de conhecimento sobre esse valor é um presente que você ganha para não pertencer a uma massa que tanto humilha a sua presença. Feliz dia!